I just want to fool you. Just one more time. Wow. I can't get enough of it. Vocês sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com Vapetas. Pelo que vocês perceberam nas filmagens que antecederam a minha chegada aqui, eu voltei pro Brasil ano passado. Tô dizendo ano passado porque essa segunda parte do vídeo eu tô gravando agora, dia 13 de janeiro de 2023, e eu estive com toda a minha família ano passado em julho. E depois, passaram-se alguns meses, eu tive que voltar às pressas para o Brasil, e agora, depois que passou um certo tempo, as feridas estão se cicatrizando, as coisas estão voltando ao normal. Eu resolvi voltar, né? Eu precisava desse tempo para voltar e compartilhar com vocês o que foi que me levou ao Brasil de novo, a segunda vez em menos de um ano. Gente, foi a viagem mais difícil que eu já fiz na minha vida. Estou contando com essa viagem, mas como a vida da gente é cheio de imprevistos, aconteceu um imprevisto. Eu perdi uma tia muito querida minha e eu voltei ao Brasil. A princípio, eu estava voltando ao Brasil para poder ajudar. Ela ficou doente. Quando eu estive em julho aí, quando nós estivemos em julho aí no Brasil, estava tudo em ordem, tivemos dias maravilhosos. Ela era apaixonada por mim, pelos meus filhos, pela minha família. Eu posso dizer que ela foi uma segunda mãe para mim. Eu já falei em alguns vídeos que eu sempre fui mimada por tia, e por tias, que eu tinha duas, assim, que eu vivia dentro da casa dela desde pequena, que elas eram como minhas mães. Daí uma eu perdi há muitos anos atrás, e agora eu perdi a outra. E eu não contava com isso, né? Porque quando nós estivemos lá no meio do ano, ela tava bem, ela tava disposta, ela era muito animada, ela era muito pra frente, ela era muito feliz, ela era apaixonada pelos meus filhos. Sabe aquele tipo de tia que quando os meus filhos chegavam lá, ela pegava e levava os meninos no mercado. E cada criança tinha direito a ter um carrinho, sabe? Cada criança tinha direito a um carrinho e elas iam no mercado, elas podiam comprar o que elas queriam. Era aquela tia que paparicava mesmo, que fazia de tudo. Ela já foi assim comigo. Eu cresci na casa dela, ela ajudou a minha mãe me criar. Tanto é que essas tias que eu tenho um carinho muito grande por elas, gente, eu fiquei eu dormi a minha vida toda na casa delas. Até depois, quando eu era mocinha, já era moça, antes de me casar, né, eu já era mocinha, eu ficava o dia todo na minha casa, tudo tranquilo, tudo sossegado, mas na hora de dormir, eu tinha que ir dormir lá na casa delas. E isso foi-se por muitos, muitos anos. Eu ia pra balada, eu ia pra farra, eu voltava da farra, ia dormir lá. Nem que eu chegasse de manhã cedo, eu ia de manhã cedo pra casa delas. E depois, né, elas se casaram, uma delas se casaram, então daí eu parei de ir dormir lá, mas a gente tinha uma afinidade muito, 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 muito grande. Então, foi muito difícil pra mim. Daí, no começo do ano passado, ela sempre foi uma mulher muito forte, muito ativa, muito saudável.
E daí, mais ou menos no começo do ano passado, ela ficou doente, ficou um longo tempo doente, mas fez o tratamento, sarou, se recuperou e tudo. Daí, quando nós estivemos lá em julho, ela tava ótima, na melhor fase da vida dela, maravilhosa, plena, legal, foi muito bom, os dias que nós passamos lá. Ela era aquela tia que quando a gente chegava lá, ela ia direto lá pra casa, ficava lá em casa com a gente, nós passamos dias maravilhosos juntos. Quando a gente se preparava para ir no dia da viagem embora, ela ia lá de manhã, ficava o tempo todo lá, até eu sair de casa e vir embora. A gente tinha uma ligação muito forte. E daí, depois que eu voltei do Brasil, ela sarou, igual eu comentei com vocês, ela se recuperou, sarou tudo. E quando nós estávamos lá, ela estava ótima. Quando eu voltei do Brasil, quando eu cheguei na Alemanha, passou uns tempos, ela começou a se sentir mal. Começou a se sentir mal, e não melhorava, e não melhorava, e não melhorava. E correu para o médico, correu para o outro. Enfim, ela teve várias complicações de saúde. Resumo da obra, ela ficou ficou doente, ficou debilitada, mas sempre naquela fé de que ela ia melhorar. Eu mandava o WhatsApp para ela sempre muito positiva, sempre muito boa, sempre assim, e tudo, né? Até que, acho que foi novembro, outubro, tô perdido no tempo, gente. Foi outubro, novembro, ela adoeceu, né? Ela não melhorava. E eu falava assim, falei pra ela assim, eu vou ao Brasil, né? Então eu falei, Marco, eu vou ao Brasil, vou conversar no meu trabalho. Então eu conversei no trabalho e a minha chefe me liberou para ir no Brasil. A princípio, eu estaria indo lá para dar uma mão para minha mãe, para dar uma mão, um apoio para o meu pai, para ficar um pouco com ela, para ajudar a cuidadora que ficava com ela e assim por diante. Eu nunca imaginava que o pior iria acontecer, porque todo mundo me falava que, né, que apesar de toda a gravidade da doença dela em si, então que ela estava lutando e que as pessoas tinham esperança de que ela ia melhorar. Mas não deu. Foi muito repentino, foi muito rápido do diagnóstico dela. Ela ficou algum tempo no hospital, internada, teve lá a cuidadora que ficou com ela lá. Eu tinha algumas primas, né? A minha família também, toda se preparou para apoiar dentro do possível, para fazer o que estava ao alcance deles de fazer para poder ajudá-la. E eu ficava aqui de longe, nas orações, o coração desse tamanhozinho, pedindo para que Deus fizesse o melhor e tudo, mas não teve jeito. Depois, entre o diagnóstico final dela, entre várias coisas que ela teve câncer, entre o diagnóstico e a morte dela, acho que foi 15, 16 dias. Tanto é que eu tinha passagem comprada para ir ao Brasil. Eu saí daqui na sexta e ela faleceu na quinta. Vocês não têm noção de como foi difícil para mim. Porque eu tava aqui do outro lado do oceano, muito longe, mas eu estava junto lá, porque eu estava sempre a par, sabe, em pensamento, em sentimentos. A minha vontade de estar lá era muito grande. Mas, graças a Deus, os últimos dias dela, apesar de todas as dificuldades, de todas as dores e sofrimento, né, que ela passou, ela teve um final digno, rodeada das pessoas que gostavam realmente dela. E é nesse momento difícil que a gente percebe quem realmente tá do nosso lado, né? Teve a cuidadora dela, que foi uma vizinha muito querida, que é a Lu, que eu vou, inclusive, ó, mandar um beijo pra Lu. Já agradeci muito, mas eu acho que tudo que eu disser não vai ser o suficiente para agradecer o carinho, o apoio com que ela cuidou da minha tia. A minha mãe também ficou lá, as minhas primas, mas a Lu que ficou ali mesmo, dando aquele suporte necessário. Daí, igual eu tava falando pra vocês, eu ia sair na sexta, eu saí daqui na sexta e ela faleceu na quinta. Mas na quarta-feira, eu ainda fui trabalhar essa semana, né? E a minha chefe muito querida falou, Valéria, não precisa vir trabalhar. Eu falei, não, não tem como eu ficar em casa. Porque se eu ficar em casa, eu não vou conseguir, pelo menos eu tô aqui no trabalho, eu tô esparecendo, eu tô fazendo outras coisas, eu tô conseguindo me manter um pouco mais sereno dentro de todas essas tribulações, de toda essa turbulência
pelo qual a gente tá passando, pela qual a minha família. Daí, na quarta-feira, ela era uma mulher muito, sabe, ela não gostava de ligar, ela não gostava de fotografia, ela não gostava de ligação de vídeo, nada disso. E eu assim, sempre a gente conversava pelo WhatsApp, por mensagens, mas eu respeitava a vontade dela de não fazer ligação de vídeo. Mas na quarta-feira eu fui trabalhar, e daí eu não consegui mais ficar no trabalho, eu peguei e vim embora antes da hora, e eu tive alguma coisa me falava que eu tinha que ligar pra ela, fazer uma ligação de vídeo. Porque até uns dias antes, ela sempre muito forte, falava, Valéria, se acalma, é ótima, eu vou melhorar. Ela sempre muito... uma mulher muito altiva, sabe? Uma mulher muito forte. E ela falava assim, Valéria, não se preocupe, eu vou ficar ótima, eu tô ótima, eu tô ótima. Tanto é que ela não queria que eu fosse. Ela não queria que eu fosse, porque ela tava na esperança de que eu ia sair dessa. E daí eu tive a iniciativa, eu tive a ideia de ligar pra ela, fazer uma ligação de vídeo, pra me despedir. Porque a cuidadora já falava, todo mundo falava, Valéria, ela não vai aguentar mais, ela tá sofrendo muito, ela não vai aguentar, ela não vai aguentar. E eu pedia pra Deus, pra segurar ela, pra que eu conseguisse chegar lá e ter a oportunidade de me despedir dela pessoalmente. Até que uma hora eu conversando com a cuidadora dela, falou, Valéria, ela tá sofrendo muito. Eu acho que você poderia pedir nas suas orações para que Deus mudasse. Para que você mudasse o seu pedido. Eu sei que você gostaria muito de ter a chance de se despedir dela pessoalmente. E eu acho que ela está te esperando. Mas está sendo muito difícil para ela. Daí eu pedi força para Deus, fiz uma ligação de vídeo. Ela aceitou falar, né? E eu consegui me despedir. Daí, conversei com ela, falei pra ela que eu tava indo, né? Que eu tava indo, mas eu não falei pra ela que eu tava indo pra me despedir dela, né? Apesar que ela não falava mais, mas ela me reconhecia, ela entendia. E eu falei pra ela, expliquei pra ela que eu tava indo, que eu ia sair no outro dia pra viagem, que no sábado eu ia estar lá, e que se Deus quiser, a gente ia conseguir, que se Deus quisesse, a gente ia conseguir se ver. E tudo. Foi uma conversa muito difícil. Ela me olhava assim e ela me entendia. E a cuidadora perguntou pra ela assim, você tá entendendo? Você tá reconhecendo quem tá falando? E ela não respondia, ela não falava mais. E daí a cuidadora dela falou pra ela assim, ó, pegou na mão dela e falou assim, se você estiver entendendo e reconhecendo quem tá falando com você, você aperta a minha mão. E ela apertou. E ela reconheceu. E ela me entendeu. E daí foi a hora mais difícil da minha vida, onde eu tive que juntar forças para agradecer. Eu agradeci a ela tudo que ela tinha feito por mim. Eu verbalizei toda a importância que ela tinha na minha vida. E falei para ela que eu era muito grata pela vida dela, que eu só tinha que agradecer por tudo o que ela tinha feito por mim. E que eu era muito orgulhosa de ter tido a oportunidade de conhecer uma mulher como ela. E agradecer o carinho que ela tinha, não só comigo, mas com os meus filhos e com a minha família. Gente, pra vocês verem como pra mim, agora que eu tô conseguindo, vocês estão vendo que eu ainda tô assim, com a voz embargada, depois de tanto tempo que se passou, mas é que foi uma perda muito grande pra mim. E daí eu falei pra ela que se ela quisesse ir, se estivesse sendo muito difícil pra ela, que ela podia ir. E daí eu falei pra ela que eu amava ela e que ela era muito importante na minha vida e que a gente jamais esqueceria dela. Nem eu, nem meus filhos, nem minha família. E daí passou umas horas e ela se foi. E daí qual é o intuito desse vídeo que eu tô gravando? Eu não teria necessidade de gravar esse vídeo pra vocês. Uma colega minha falou, ai Valéria, você acha que você quer falar sobre isso? Você quer abordar esse momento? Vocês viram aí a minha viagem? Foi uma viagem longa, foi a viagem mais difícil da minha vida. Foi a viagem mais difícil da minha vida. Eu deixei meus filhos e meu marido pra trás, né? Porque não daria pra gente ir por vários motivos. Eles não tinham mais férias. E aqui a gente não pode, as crianças não podem sair da escola. A condição financeira, que daí seria, ao invés de ser uma passagem, seria de 4.
seriam 4 passagens, então seria um gasto muito grande, né? Porque é uma passagem assim, em cima da hora, igual a gente comprou, não foi uma viagem barata. Foi uma viagem muito cara. E foi uma viagem muito difícil para mim. Foi uma viagem longa, pensando na questão do tempo, da distância, mas a questão emocional estava me pesando muito. E durante essa viagem eu fui refletindo como é a vida da gente. Como a gente nunca está preparado para essa questão da finitude, né? A única certeza que a gente tem na vida é que todo mundo vai nascer e vai morrer em algum tempo da vida. Uns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde. É o ciclo da vida. Mas a gente nunca está preparado, né? A vida é assim, ó. É uma roda que gira sem parar. Se ano passado, em setembro, ou em agosto, a força que ela tava, a saúde que ela tava, se alguém me dissesse, ó, é a última vez que você vai ver a sua tia, eu ia gargalhar. Eu jamais ia acreditar que isso poderia ser possível. Por quê? Porque ela tava esbanjando saúde. E a gente ouve muito falar que a vida é um sopro, a vida é um sopro, a vida é um sopro. A gente sabe que isso é verdade. Mas no fundo, a gente tem sempre aquela ilusão de que é só palavra jogada ao vento. E quando esse momento bateu na minha família, bateu assim, ó, na porta da minha casa, foi muito difícil. E se eu tivesse sabido que quando eu encontrei com ela em julho, agosto seria a última vez que eu a veria viva, com certeza eu teria dito mais coisas. Mas é assim. Então, eu só tenho a agradecer pela vida dela, pela vida que ela teve. Agradecer pelos últimos dias, apesar de tão difíceis, os últimos dias dela, apesar de tão difíceis, tão dolorosos, foram cercados de muito amor. Foi nesse momento que a gente pôde realmente ver quem é que tá com a gente, de verdade. E foi no momento que a gente pôde saber com quem que a gente pode contar. E foi muito bom a gente ter recebido ajudas e carinhos e apoio e consolo das pessoas que a gente recebeu. Se eu for mencionar todos os nomes aqui para agradecer, eu ficaria muito tempo falando e eu poderia esquecer alguém. Então, eu não vou citar nomes, eu não vou nomear. Vocês sabem quem vocês são. São pessoas da minha família, são primos, são primas, são vizinhos, a enfermeira lá da minha cidade, amigas, as minhas amigas, que eu compartilhei com poucas pessoas, foram as amigas que mesmo à distância me consolaram, me deram força, me apoiaram. Então eu queria, o intuito desse vídeo é a gente fazer essa reflexão, né? Como que a gente nunca está preparado para esse momento da vida. Como a gente nunca quer falar de morte, a gente não quer falar de morte. A gente sabe que a morte é a realidade para todo mundo, mas a gente nunca quer falar desse assunto, não é mesmo? É sempre um assunto tabu, que a gente só quer falar de vida, só que a gente esquece que a morte também faz parte da vida. Eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada, eu sou grata imensamente por esse privilégio que eu tive de poder ter largado a minha vida aqui por um período e ter ido ao Brasil para poder me despedir dela, para poder fazer as coisas que eu precisava fazer, para ajudar a minha família, para ajudar meu pai, ajudar minha mãe. Apesar de ter sido um momento muito, 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 muito difícil, muito complicado para mim, foi um momento onde eu me conectei com a minha família, com meu pai, com a minha mãe.
de uma forma que há muito tempo eu não tinha tido essa conexão. Engraçado, né? É paradoxo, né? Porque foi um momento difícil, doloroso, mas foi um momento de reconexão. Um momento de se reconectar profundamente com a minha família. Então, eu fiquei lá 3 semanas, fazendo o que tinha que ser feito, tomando as decisões que precisavam ser tomadas. Para mim, o momento de ir lá na casa dela, organizar, né? Todo aquela coisa de esvaziar a casa. Esvaziar a casa, organizar as coisas, separar os documentos. Eu fiz tudo. Foram momentos difíceis, onde eu precisei contar com a força de Deus para me dar força naquele momento. E tive algumas pessoas que me ajudaram também. Foram momentos difíceis, mas foram momentos que eu sou grata por eu ter tido a oportunidade de fazer isso. Então eu sei que eu tô num lugar de privilégio de poder ter tido essa chance, né? E quantos de vocês que estão me assistindo aí, às vezes fica curtindo, não tem oportunidade, fica curtindo o sentimento, o luto de vocês, sem terem a chance, sem terem a oportunidade de retornarem, de se despedirem, de se reconectarem, né? Então, como é que você tá vivendo a sua vida? Como é que você que tá me assistindo aí lida com essa questão da perda? Lida com essa questão da morte? Você já falou para aquela pessoa, para aquele seu ente querido, que você o ama, que você é orgulhoso pela vida dele, que você é grata pela vida dela? Esse momento que eu passei reforçou ainda mais o sentimento em mim de que a gente tem que fazer pelas pessoas tudo que a gente pode fazer em vida. Pelos momentos que eu passei com ela. Porque tudo que eu podia ter feito para ela, eu fiz enquanto ela estava viva, né? A gente batia a boca, a gente discutia, nós discutíamos, mas porque nós nos amávamos. Nós era igual mãe e filha, sabe aquelas picuinhas que a gente tem de vez em quando? Com a nossa família, com a nossa mãe, com o nosso pai. Eu também tinha com ela. Eu tinha uma conexão, eu tenho uma conexão muito forte com ela. Porque eu acredito plenamente. Ela está morta aqui pra gente, né? Aqui, no plano terrestre. Mas eu acredito plenamente que ela tá aí, por aqui. Cuidando, me protegendo. E eu sou muito, muito grata. E é tão bom eu ter curtido esse momento de luto, eu ainda estou, né? Mas a sensação de que eu fiz, eu falei com ela quando a gente queria falar, eu fiz tudo que eu podia fazer por ela, em vida. A sensação de eu não ter nenhum tipo de remorso, eu não ter tido nenhum tipo de remorso, eu não tenho. E essa sensação é tão gratificante. É um sentimento tão bom. E eu sou muito grata por eu ter tido essa oportunidade de ter ido vivenciar esse momento difícil e doloroso de perto, mas rodeado da minha família, dos meus amigos, né? E assim, as pessoas que me apoiaram, que me ajudaram, eu fui daqui de longe, ligando, eu tava sempre presente. Gente, eu não tava lá assim, o meu corpo não estava lá. Mas a minha alma, meu sentimento, tava. Então, eu sou muito grata por esse momento, por eu ter tido essa chance. Infelizmente, nem todos vocês têm, né? E essa é uma história também que quando a gente mora muito longe, a gente tem que sempre trabalhando e se preparando, né, para receber uma notícia dessas.
Porque tudo pode acontecer, né? Então, a proposta desse vídeo, gente, é a gente fazer uma reflexão de como é que tá sendo a nossa vida. Como é que a gente lida com essa sensação, com esse sentimento? Você tá fazendo pros seus? Você tá falando pros seus tudo que você gostaria de falar? Então, gente, não percam a chance de falar tudo o que vocês têm vontade de falar. E outra coisa, né? Eu fui criada, não fui criada numa família, né? Que eu sempre me senti muito amada e sempre muito querida pela minha família. Mas eu venho de uma criação que a gente não tinha esse costume de dizer eu te amo. A gente não tinha. Quem mais aí é assim? Que foi criado, que a gente sentia o amor da pessoa, mas a gente não verbalizava. E depois que eu vim para a Alemanha, que eu tive filhos, eu comecei a cultivar esse costume de dizer eu te amo para as pessoas. Não só demonstrar também, né? Porque melhor do que você falar é você fazer, é você demonstrar o sentimento, mas é tão bom você ouvir eu te amo. E depois que eu tive os meus filhos, eu ouço isso todo dia, e eu falo para eles todo dia, toda hora, eu vou levar eles na escola, vai com Deus, eu te amo. Na hora que vai dormir, dorme bem, eu te amo. Né? Então, eu cultivo esse costume aqui em casa. E ainda bem que eu tenho esse costume, que eu cultivo esse costume. Que eu tive chances de dizer para ela que eu amava. E é tão bom esse sentimento de gratidão por eu ter tido a chance de dizer isso para ela, por eu ter tido a chance de demonstrar esse sentimento, por eu ter tido a chance de conviver com ela. E é isso. Não sei se esse vídeo tá meio aleatório, tá meio sem nexo, não sei, porque eu ainda tô muito mexida, né? Eu fui no Brasil, é claro que quando a gente tá, né, eu não fiquei, a gente não passou momentos só chorando, só sofrendo, porque ela não era assim. Ela era uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa animada, uma pessoa que gostava de música, uma pessoa que gostava de festa, ela era assim. Então, e eu sou, a gente é uma família assim, animada, pra frente, feliz. Né? Então, dentre meio, muitos momentos de dor, de sofrimento, de muito choro, de muita tristeza, de muita angústia, nós tivemos também momentos agradáveis, em família, com os amigos, e foi muito bom. A viagem de quando eu retornei para casa foi uma viagem cansativa, né? Porque eu tava esgotada fisicamente, eu tava esgotada emocionalmente, eu tava esgotada. Mas esse cansaço todo, no meio de todo esse cansaço, eu tinha e eu tive e eu tenho a sensação de dever cumprido. E aí isso é o que me move. Isso é que me acalenta. Outra coisa, uma vez não, a Tutu, ela sempre fala pra mim assim, Valéria, tem um ditado que diz que enquanto uma pessoa lembrar da gente, uma pessoa nessa terra lembrar da gente, a gente nunca vai morrer. E então, levando isso em consideração, a minha tia vai viver por muitos anos. Porque ela tá aqui, ó, dentro do meu coração e dentro das minhas lembranças. Dentro do coração e das lembranças dos meus filhos, da minha família, das pessoas que conheciam ela, lá da minha cidade. Ela sempre foi uma mulher muito reservada, muito alegre, mas muito discreta. E todo mundo que falava dela, muito correta com as coisas dela, que falava dela, falava com carinho dela, né? Falava com respeito.
E eu acredito profundamente que tudo que as pessoas falavam dela era de verdade. E isso me conforta muito. Então, gente, vocês desculpem se esse vídeo ficou meio aleatório. Eu queria também, além de fazer essa reflexão sobre como a gente está vivendo, como que a gente lida com a morte, como que a gente lida com essa questão da finitude, é dar também, né? Porque alguns de vocês assistiram alguns vídeos de eu ir lá no Brasil e falaram, uai, Valéria, você tá no Brasil de novo, né? E na época eu não estava preparada para falar, então eu não falei nada. Mas agora que eu tô me sentindo mais forte um pouco, eu tô gravando esse vídeo também para explicar para vocês o que me levou ao Brasil. Saber para vocês meditarem e refletirem como é que vocês estão lidando com esses assuntos. Então é isso, gente. Eu vou indo aqui. Não sei se ficou muito claro. Se eu tô conseguindo expressar em palavras tudo que eu vivi nesses últimos meses. Se eu conseguir botar os meus sentimentos, se eu conseguir retransmitir os meus sentimentos para vocês. É isso. Tá? Então pensem, não esqueçam, não deixem para depois que vocês podem fazer hoje. Não deixe de falar e de demonstrar também o quanto vocês gostam de alguém, o quanto esse alguém é importante para vocês. Então, esse foi o vídeo mais difícil de gravar em toda a minha vida. Espero que vocês me entendam. Espero que eu consiga tocar um pouco o coração de vocês, a ponto de vocês porem em prática, né? Todas essas convicções e essas coisas que a gente ouve, tá? É isso, gente. Um beijo muito grande a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!